professor Paulo Renato aqui com mais esse tópico para simplificar para você. Hoje, o nosso tópico é lei de Poulet. Ora, professor, e quando que nós usamos lei de Poulet e para que usamos a lei de Poulet? Aluno, a lei de Poulet nós usamos quando nós temos uma associação onde temos um gerador com uma resistência interna dentro, tá? Fazendo parte dessa associação. Um gerador ou mais, tá? E nós usamos a lei de Poulet para calcular exatamente a intensidade da corrente que vai circular nesse circuito. Logo, se nós estamos falando de geradores, é cabível, tá? É plausível que a gente use a equação do gerador. Está aqui, ó. U é igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Tá lembrado? A DDP é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente que passa pelo gerador. Lembra também da primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I? URI. Então, olha aqui, ó. R vezes I é igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Como eu quero calcular a intensidade da corrente, eu vou isolar a corrente. Vou pegar esse cara aqui e vou passar para cá, ele vem somando. E eu chego nessa situação, ó. R vezes I mais Rzinho vezes I, ele vem somando, é igual a epsilon. Vou colocar o I em evidência, porque eu quero esse cara, não podemos esquecer. Rzão mais Rzinho vezes I é igual ao epsilon. Logo, o meu I vai ser calculado como o epsilon dividido por Rzão mais Rzinho. Galera, essa aqui, ó, é a equação de Poulet da forma mais simples possível. No entanto, nessa associação, na verdade, né, nessas associações, nas questões, nós vamos muitas das vezes encontrar não só gerador e resistor, como também receptores. Olha aqui, ó, receptores vão fazer parte das nossas questões, né, vão entrar no nosso caminho aí. Então, como ficaria a equação de Poulet caso eu tivesse receptores no circuito? Olha só, ficaria assim, ó. A corrente que passa no circuito vai ser o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotrizes, tudo isso dividido pelo somatório das resistências externas mais as resistências internas dos geradores mais as resistências internas dos receptores. Está aqui, ó. Assim ficaria a equação completa de Poulet, tá? Essa é a equação completa, que a gente já aplica quando tiver receptor também. Ok, professor, até eu entendi. Mas como é que vai funcionar isso no circuito? Reparem bem, cara. No circuito, primeira coisa que eu vou ter que descobrir, quem são os geradores e quem são os receptores. Em consequência disso, ao descobrir quem são os geradores e os receptores, eu vou descobrir também o sentido da corrente. E após descobrir o sentido da corrente, eu posso calcular a intensidade da corrente. Beleza? Vamos ver como é que vai funcionar isso então? Olha aqui, eu coloquei aqui uma situação, aqui ó, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, né? 4 geradores? Não sei, eu não sei quem é gerador e quem é receptor. Coloquei as respectivas resistências internas e estou colocando aqui as resistências externas. Vou chamar de R1 e vou chamar de R2, está aqui. Beleza. Vou jogar alguns valores aqui para te mostrar como vai funcionar isso e simplificar isso para você, tá? Com os valores ficam mais fáceis fica mais fácil da gente visualizar, né? Então vou chamar o epsilon 1, vou dar um valor para ele de 50 volts. Vou falar que o epsilon 2 vale, sei lá, 40 volts. Vou falar que o epsilon 3 vale 30 volts. E vou falar que o epsilon 4 vale 20 volts. Está aqui, ó, pronto. Joguei valores para eles. Vou jogar valores também para as respectivas resistências internas. Sei lá, vou dizer, cara, para facilitar, sei lá, 0,5 para cada um, tá? 0,5 ohm, 0,5... Ah, a pessoa tem que ser sempre igual? Não, tem não, tá? 0,5 ohm, 0,5 ohm. Beleza. E para as resistências externas, o que eu vou fazer vai ser colocar um valor aqui de, sei lá, vou jogar aqui 5 ohms. E vou jogar um valor aqui, ó, de, sei lá, 3 ohms. Beleza, tá bom. Ok. E aí, pessoal, eu faço o quê? Cara, primeiro nós temos que ver quem é ou quem são os geradores e quem são os receptores. E para isso, eu vou percorrer o circuito olhando quem vai contribuir no sentido horário com a corrente, né? Quem vai contribuir com a corrente no sentido horário e quem vai contribuir no sentido anti-horário. Então, primeiro eu vou escolher o sentido horário e vou percorrer o circuito. Ó, anotei aqui, ó, sentido horário. Quem vai fazer a corrente, ou geraria, né, uma corrente no sentido horário. Tá aqui, ó. Quem vai contribuir? Bom,
Lembrando que os geradores, né, na verdade, gerador, receptor, a barra maior vai ser sempre o polo positivo e a barra menor o polo negativo. Então, esse cara aqui ó, vai ser a barra maior positiva, a barra menor negativa. Esse cara aqui é a barra maior positiva, essa é negativa. Esse cara aqui é a barra maior positiva, esse cara aqui é a barra menor negativa. Ok. Então, vamos avaliar um de cada vez. Por exemplo, ε1. ε1, reparem, o polo positivo dele está aqui. E, por convenção, nós sabemos que a corrente sai do polo positivo, percorre o circuito e chega no polo negativo. Então, o ε1, sim, ele contribui com a corrente no sentido horário. Então, está aqui, ó. Eu vou colocar o meu ε total como sendo o meu ε1, né? Por enquanto. Será que tem mais alguém? Vamos ver. Olha lá. Vem para esse cara aqui. Esse cara aqui. Bom, esse cara aqui, o polo positivo dele está para cá. E a gente sabe que o polo positivo sai a corrente, percorre o circuito e chega no polo negativo. Então, esse cara geraria uma corrente no sentido anti-horário. Então, ele não entra no sentido horário. Vem para o ε3. Esse cara tem o polo positivo desse lado. O polo positivo é onde sai a corrente, percorre o circuito e chega no polo negativo. Então, esse cara ele gera uma corrente no sentido horário. Esse cara entra na minha conta lá, então. Então, eu vou adicionar o ε3. Professor, por que eu estou adicionando, professor? Porque eu estou com uma associação em série. Lembra? DDP em série eu somo. Vamos para o ε4 aqui, ó. ε4, o polo positivo dele está para lá, ó. E ele geraria uma corrente no sentido anti-horário. Então, ele não entra, professor. Não entra. Então, no sentido horário, olha aqui, eu fico com um total de ε1 vale 50. ε2 não, ε3, né? ε3 vale 30. Então, na verdade, a minha força eletromotriz aqui vai dar um valor de 80 volts. Está aqui, ó, 80 volts. Beleza. Agora, eu vou para o sentido anti-horário. Olha aqui, ó, sentido anti-horário. Vamos estudar o circuito no sentido anti-horário. Então, galera, quem entra no sentido anti-horário, naturalmente, são aqueles que não entraram no sentido horário. Quem são? Ora, o ε2, vamos conferir, olha só. O polo positivo dele é por onde sai a corrente, ela vai percorrer o circuito e vai chegar no polo negativo. Olha aqui, ó, sentido anti-horário, né? Olha o ε4. Polo positivo vai percorrer o circuito, vai chegar no polo negativo, também sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, eu tenho uma DDP total de ε2 mais ε4. Beleza? ε2 vai valer igual a 40 volts. E o ε4 vale 20 volts. Está aqui, ó, 20 volts. Logo, a minha força eletromotriz total vai ser igual a 60 volts. E agora, professor, o que eu faço? Agora, nesse momento, o que nós vamos fazer é comparar o sentido horário com o sentido anti-horário. Naturalmente, turma, aquele que tiver o maior vão ser os geradores, né? O sentido maior vai ser o sentido dos geradores, o sentido menor. O sentido que tiver menor força eletromotriz vai ser o sentido dos receptores, beleza? Logo aqui, ó, os geradores são esses caras aqui e esses aqui são os receptores. Estou anotando aqui, ó, esses são os geradores, tá? Os geradores. Esses são, naturalmente, os receptores, porque tem menor força eletromotriz. Então, aqui, ó, caracterizando os receptores, eu vou botar um ε' aqui no ε4 e no ε2. E, naturalmente, eu vou colocar nas suas resistências internas também, para diferenciar apenas, tá? Então, agora que eu sei quem venceu, eu sei o sentido da corrente. Qual é o sentido da corrente aqui? Olha, professor, o sentido da corrente agora ficou fácil. É o sentido horário. Boa, aluno. Exatamente. A corrente vai percorrer no sentido horário. Assim também eu consigo calcular a intensidade da corrente. Repare, eu tenho a somatória já das forças eletromotrizes. Estão aqui, 80 volts. Eu tenho o somatório das contra-eletromotrizes. Está aqui, 60 volts. Agora eu preciso do somatório das resistências externas. Está aqui, ó. Vou somar. As resistências externas seria o REC, né? Porque está em série. Então, seria soma por isso, né? Isso tudo está em série. Eu fico com 5 mais 3. Então, eu tenho 8 ohms. Beleza? E para as resistências internas, pessoal? Resistência interna do gerador, eu vou colocar aqui, ó, o RECzinho dos geradores. Vai ser igual dos geradores. Vai dar meio, 0,5, mais o 3 também, que é 0,5. Coloquei para facilitar para nós, né? Então, isso vai dar 1 ohm. 1 ohm. Opa, 1 ohm. Beleza. O RECzinho dos receptores também vai dar 0,5 mais 0,5. Isso vai dar também 1 ohm, né?
vai dar 1 ohm também. Logo, agora eu consigo resolver a intensidade, calcular a intensidade da corrente. A intensidade da corrente, então, aluno, olha como é que fica. Ó, a intensidade da corrente ficaria igual a somatório das forças eletromotrizes, 80, mais, ou melhor, menos, somatório das contra-eletromotrizes, porque são os caras que estão tirando o DDP, né? Estão consumindo o DDP. Tudo isso dividido pelo somatório das resistências. Isso vai dar 8, já está calculado ali do lado, mais da resistência interna do gerador, 1, mais da resistência interna do receptor, 1 também. Logo, isso vai dar igual 80 menos 60, 20. 8 mais 1, 9, com mais 1, 10. Logo, a intensidade da corrente aqui, 2 amperes. Está aqui, ó. Então, aluno, o que nós vimos? Nós vimos de onde sai a equação de Poulet, né? A lei de Poulet sai da equação do gerador. Vimos que ela é aplicada para uma associação onde tem gerador, receptor e resistor. Vimos como saber, como descobrir quem são os geradores, quem são os receptores. Consequência disso é saber o sentido da corrente. E vimos como calcular a intensidade dessa corrente aqui, ó, pela equação de Poulet. É apenas aplicar o que a gente fez aqui nessa aula. Beleza, galera? Espero ter simplificado para você. Nos vemos no próximo tópico.